Olá, o meu nome é Gustavo e desde 2019 tenho utilizado o Seeking Alpha quando faço o meu estudo sobre ações, seja o top 3 das ações do mês ou então, mais recentemente, dos dividendos do mês. E hoje quero-te ensinar o meu passo a passo de algumas ferramentas úteis que o plano Premium tem que nunca expliquei. Tal como disse no último top 3, tentei contactar o Seeking Alpha para saber se era possível oferecerem algum tipo de desconto ao obter o plano Premium e foi possível não só obter tal desconto, mas também a empresa fez questão de apoiar e promover este vídeo. Por isso, irei deixar o link na descrição que dá um desconto de $50 no plano Premium e também 7 dias de experimentação que pode ser cancelado neste período sem quaisquer custos. Agora, o que eu vou fazer é explicar as ferramentas que considero mais importantes no plano Premium e também no gratuito, pois percebo perfeitamente quem quer evitar ter estes custos e por isso vou comparar ambos. Então, o plano gratuito tem aqui um separador que é análises, que são estudos de outras empresas. Podes escolher o setor, tipo de estratégia que procuras, mas normalmente dá mais jeito de procurar pela empresa aqui e depois ver as análises ou novidades. O problema é a limitação do plano gratuito, que apenas permite alguns artigos por mês, mas para mim isto não é algo super relevante, apesar do plano Premium dizer-nos resumidamente se consideram uma compra muito forte, fraco, manter ou se é para vender. No entanto, saliento que estes artigos não podem ser levados como recomendação de investimento, são apenas para nos auxiliar no nosso estudo. Depois também temos aqui para adicionar o nosso portfólio e podemos fazer manualmente, mas no plano Premium permitem fazer upload do nosso fecheiro ou então ligar diretamente a uma corretora. O problema é o facto de não estar aqui a XTB ou a Trade2, mas eu já fiz a sugestão de adicionarem porque seria muito útil. Agora, o aspecto mais importante do plano Premium, pelo menos a meu ver, é esta barra lateral que podemos ver aqui. Está dividida em 4 partes. A primeira é sobre a qualificação de analistas e dos sistemas criados pelos mesmos. A SA Analyst dá uma qualificação, a Wall Street dá outra e a Quant é a perspectiva quantitativa criada pelo Seeking Alpha comparativamente a outras empresas do mesmo setor. Mas sobre a perspectiva quantitativa, eles têm mais informações no terceiro quadrado. Saliento mais uma vez que não devemos utilizar este resumo como aconselhamento financeiro para comprar ou vender, apenas para nos auxiliar no nosso estudo. Depois, na segunda parte, é o resumo das qualificações para cada tópico, seja da avaliação, do crescimento, rentabilidade, momento ou revisões. Ou seja, antes de estarmos a ver a qualificação para todos os rácios que fazem parte de cada tópico, ali dá-nos logo um resumo de todos, o que poupa muito tempo para quem não quer aprofundar. Depois, no último quadrado, é as qualificações relativas a dividendos, ou seja, em safety é se existe ou não um elevado risco dos dividendos serem cortados. Em growth é se têm crescido os seus dividendos a um bom ritmo comparativamente a empresas do mesmo setor. Depois, se atualmente a dividend yield é boa o suficiente para o risco exposto a esta empresa. E a consistência é se o crescimento dos dividendos tem sido em muitos anos consecutivos. Outro aspecto positivo é que podes ver a evolução do rating comparativamente aos últimos 3 e 6 meses. É verdade que isto não existe no plano gratuito, mas, tal como disse no início do vídeo, também quer acrescentar valor para quem pretende evitar custos. E se fores a valuation, por exemplo, apesar de no plano gratuito não aparecer as qualificações, tu consegues ter uma noção se comparares os valores da respectiva empresa, nesta coluna aqui, com a coluna da mediana do setor. E ao lado até dá inclusive para saber o diferencial em percentagem. Por isso, tu aqui, se tiveres uma boa noção dos rácios, já consegues saber mais ou menos qual seria a qualificação. Agora, eu sei que é bastante cansativo ver todos estes rácios e métricas para cada empresa, por isso, aqueles que eu considero mais importantes são estes. Como é óbvio, e um que eu falo bastante, o Total Debt to Equity, que quanto menor for, então melhor, e por isso este diferencial negativo ser na verdade algo positivo. Ou seja, devemos conhecer bem os rácios porque às vezes uma descida pode significar algo bom, outras vezes pode significar algo mau. Continuando e resumindo, na valuation destaco o EV to EBIT, de forma a comparar o Enterprise Value com o resultado operacional, o Price to Book, Price to Cash Flow e o Price to AFFO no caso dos REITs. Em Growth será o EBIT Growth e o Return on Equity Growth. Caso seja um REIT, então procurar também pelo AFFO Growth. Em Profitability, ver os Asset Turnover, quanto maior for, então melhor, porque mostra o quão eficientemente a empresa está a utilizar os seus ativos para gerar rendimento. O Interest Coverage superior a 2, isto se aparecer, pois pode não ser aplicável dependendo do modelo de negócio da empresa, mas normalmente há. Depois o Net Income to Total Debt e o Return on Total Capital. De seguida, o plano gratuito também tem outra funcionalidade útil no separador do momento ou charting, como preferires, que compara o desempenho do S&P 500 com a respectiva empresa, algo que irei utilizar mais vezes quando partilho uma ação. E em Peers consegues ter uma ideia de algumas das empresas comparáveis, pois algumas delas talvez poderão ser melhores escolhas do que aquela que estás a estudar. Por fim, em Ratings. Esta parte é exclusiva ao Premium, mas temos as qualificações de cada tópico de forma exaustiva a cada dia, e assim acompanhar a evolução dos respectivos upgrades ou downgrades.
E caso estejas mesmo interessado na empresa, então clica aqui para segui-la e adicioná-la automaticamente à watchlist do Seeking Alpha. É tudo por este vídeo, mas quero salientar que não existe a necessidade de pagar pelo plano Premium, isto porque como eu tenho esse plano, então irei partilhar os ratings das empresas que faço os meus estudos. Apenas caso queiras fazer um estudo de outras empresas que tens interesse, é que certamente poderá dar jeito. Espero que tenha ajudado, se foi útil coloca um gosto para apoiar e até uma próxima.